Sábado, 3 de fevereiro de 96, desfilou pela primeira vez o Não Muda Nem Sai de Cima, um bloco organizado pelas incríveis mulheres da Garibaldi, rua onde moro. Os maridos andavam ocupadíssimos, bebendo todas, e elas, por distração, fundaram um bloco carnavalesco. E que bloco! O abre-alas era de matar. As moças foram na Praça Xavier de Brito e acertaram uma graninha com o pessoal das charretes. O Aldir nasceu na rua Santos Rodrigues, número 44, apartamento 301, que foi onde me casei também. Eu nasci no Estácio e quando eu fui para a Vila Isabel com uns 4, era uma casa grande para os parâmetros da época, com quintal, com árvores, goiabeiras, e laranjeira, e moeiro, e jaqueira, e mangueira, e não sei mais o que. E eu fiquei, segundo testemunho de familiares, eu fiquei inteiramente doido com o quintal. Então as minhas lembranças são todas relativas à casa de Vila Isabel e aqueles almoços imensos em mesa de cavalete que bota em quintal no domingo, né? E o meu avô tomando vinho em terrina de porcelana e já dando para os netos darem as primeiras ali no tinto e tal. E a família toda reunida, que morava todo mundo junto, né? Depois é que cada um foi para o seu lado, mas quando nós fomos para lá, morávamos todos juntos. Eu me lembro que a minha primeira experiência de morte em 54 é andar pela casa assim, com toda a família chorando. Não era normal não prestar atenção nas crianças e tal, até que alguém diz, uma empregada que era meio mãe de criação, ou talvez a minha mãe, que era bem doidinha, não sei se estava bem ligada nesse troço, mas alguém me diz, o Getúlio morreu. E eu tenho uma impressão tão forte de alguma coisa fundamental, assim, um alicerce da existência daquelas pessoas ter acabado, que eu volto para a cama e me cubro e fecho os olhos e digo, eu estou sonhando, doido para acordar e voltar e encontrar outra coisa, mas eu volto, tá todo mundo chorando mesmo, o cara morreu, né? Quando eu chego no Estácio, eu mudo completamente. Eu me transformo num rato assim dentro de casa, começando a ler os primeiros livros de capa espada e passo por uma série de coisas bem violentas, porque tinha uma malandragem grande ali, começando e tal. Eu mudo para um lugar no 487 da Maia Lacerda, em que eu ficava assim, tinha a descida do São Cláudio, que é uma das saídas do São Carlos, tinha a Travessa do Carneiro, tinha a Mococa, tinha não sei o que, tinha uma série de jogadas com malandragem. Documento na mão, carteira profissional assinada, documento na mão. Vai. Com 18 anos eu vou para o Largo da Segunda-feira, para a casa de um primo, e me apaixono pelo Largo da Segunda-feira. Entro com um time de futebol de salão, misteriosamente recupero a capacidade de jogar, de me relacionar com as meninas, de passar noites e noites no salão do Manel Zarolha, ali de sinuca do Largo da Segunda-feira. E fundamental, esse primo começa a subir a pé comigo o Salgueiro para ir lá em cima ver os ensaios na quadra Calça Larga. Aí a vida fica definitivamente diferente, né? A música teve primeiro um aspecto mítico,
que era você morar na Rua dos Artistas, a 2 casas do Benedito Lacerda, parceiro do Pixinguinha, que é pau a pau com esse tal de Noel. Mas um dia o Benedito Lacerda faz uma gravação de uma marchinha de carnaval no bar da esquina. A rua, o bairro, não estou em festa para ver aquilo e tal, né? E eu fiquei impressionadíssimo. Mas se faltava cair na real, eu vou para o Estácio. E a Maia Lacerda tinha um bloco, Unidos da Maia Lacerda, ensaiando na rua onde eu nasci, que é a Sampaio Ferraz. Aí não, a Santos Rodrigues. Aí eu entro na Santos Rodrigues e vejo um bloco, cara, e os caras ali, e como é que é esse negócio de fazer samba para bloco, já vou para casa direto, tentar fazer samba parecido com aqueles, né? Sambas muito simples, né? Sambas de bloco da época, né? E construo uma bateria de lata. Eu tinha mania de batucar e construo eu vou aprimorando essa bateria de lata de tal ponto que no final ela soava bem parecido com a bateria. Eu sou emoção e coração, a palpitar, meu troco nem muda, nem sai de cima, faz o povo virar. Hoje a minha alma tijucana, orgulhosa ao sonhar, vem cantar, com toda a gema, a trajetória de poeta popular. Outono devador, equilibrista, uma saída para a liberdade. Num verão, não vou dizer de 42, mas num verão de 60 e poucos, a sensação de uma praia começou a ser uma dupla. 2 garotos desconhecidos, um meio magrinho lá, Silvio da Silva Júnior, e um comprido, chamado Aldir Blanc. E realmente, praia cheia e tal, meninada de 15 a 20 e tantos anos de idade, tudo lá, né, na maior fortuna, todo mundo já se ajeitando para levar, né, um sarrinho, né? Tempos do sarro romântico. E o Silvinho começa com um dedilhado incrível, né? Como tocava e como compunha, e como compõe ainda. E o Aldir começava, né? Após aquele lance todo, este mar, bereré, bororó, borana morena, te mandarei um raio, bereré, tá? Chamava-se Poema dos Navegantes. E a turma já se preparava para sarrar, mas um ou outro mais sensível esticava já o ouvido e tal, e as moças principalmente, né, os rapazes, peraí, calma, quero ouvir um pouquinho e tal. Moral da história, lá para as tantas, bicho, as moças emocionadas choravam, quer dizer, o poder desse cara realmente de usar a palavra, isso não aconteceu depois de adulto, desde rapaz, né, desde as primeiras coisas, ele tem o poder de através da palavra, pegar a pessoa e sacudir. E é o que ele fazia na praia, né? A primeira música que eu ouvi o Aldir cantando com o Silvio da Silva Júnior foi Amigo é para essas coisas, lá nas reuniões da casa do Aloysio Porto Carreiro, antes de ser gravado, muito antes de ser gravado. Bom, ali eu vi pela primeira vez, assim, tomei conhecimento de compositores como o Luiz Gonzaga Júnior, Márcio Proença, Silvio da Silva Júnior, César Costa Filho, Ivan Lins, Ronaldo Monteiro de Souza, o Flávio, não me lembro o sobrenome do Flávio, e, por fim, bom, entre outros, o Aldir Blanc. Eu só tive uma convivência maior com eles porque na época havia um chamado Festival Internacional da Canção, que o festival de 1971, eles todos classificaram música no festival e eu, por acaso, classifiquei também. Mas nunca fiz parte desse grupo, infelizmente. Além da minha hérnia de hiato, eu tenho esse hiato também na minha carreira, de não ter conseguido fazer parte ali do que viria a ser o mal, que foi assim uma mudança dentro digamos, dos movimentos, entre aspas, né, que proliferaram na música brasileira do pós-bossa nova,
além do tropicalismo, teve essa mexida que os universitários deram na música brasileira. E foi muito importante a casa do Dr. Aloysio, porque era uma manifestação artística generalizada. Você entrava na casa, tinha um cara pintando uma tela, tinha outro, sei lá, fazendo artesanato, tinha um outro cheirando incenso, tinha, sabe... Dr. Aloysio teve a premonição de entender que ele estava abrindo uma janela para algumas pessoas que viriam ajudar um pouquinho na arquitetura da música brasileira. Se criou muito esse lance de que a psiquiatria teria, né, me ensinado determinados truques, e isso influenciou a carreira do letrista, né? É claro que é impossível você passar 5 anos da sua vida numa enfermaria, no Engenho de Dentro, com 40 leitos, só 40 leitos, mas com 80 e tantos pacientes seminus, né? Esse tipo de realidade nossa. E isso não influenciar você é impossível. Preferia que ele fosse médico, embora talvez financeiramente ele esteja melhor hoje do que como médico ganhando na Previdência Social, por exemplo, né? Não foi a psiquiatria que abriu a cabeça do letrista. Eu talvez tenha feito uma boa psiquiatria na época, porque eu era antes músico, percussionista e letrista. O Pedro Lourenço chegou para mim e disse assim: eu conheço um cara de Ponte Nova, um compositor que estuda engenharia em Ouro Preto, que é completamente diferente de tudo que você já ouviu. Ele viu você no festival universitário, gostou tanto da música quanto do seu comportamento, meio frio, meio destacado do excesso de badalação, e ele gostaria de te conhecer. E a gente fez uma caravana para Ponte Nova, e aí a parceria começou. Começou aí. Começou numa macarronada, né, Aldir? É verdade. O começo da parceria era letrar as músicas que o João trazia. Quando o João chega no Rio, o amadurecimento da parceria permite que eu entregue algumas letras já prontas, o que não era comum no começo da parceria. E o João teve a compreensão rara entre músicos de achar que era tão importante musicar as letras quanto dar as músicas para o letrista musicar. O começo, quer dizer, eu acho que o Aldir, quando ele se refere ao compositor que está pronto, é o compositor que tem uma série de ideias, né, que ele vai assimilando pelo caminho, e aquilo tudo vai se processando naquele violão que já procura um jeito de ser brasileiro. Houve um choque do citadino do Rio de Janeiro com um cara que literalmente gritava entre uma aula e outra para as janelas de Ouro Preto, né? São coisas completamente díspares, né? E o que é bonito é que elas se encontram, né? Você sempre pensa na música, mas imaginando um grupo de pessoas em volta. Você nunca pensa na música sozinho, entendeu? Ou com alguém, não. Você pensa sempre, eu sempre pensei na música, mas tinha sempre muita gente em volta dela, entendeu? E essa música sempre teve a incumbência de animar aquele grupo. Então, ela sempre animar no sentido de causar interesse, de entreter de alguma forma, entendeu? Ele traz a melodia entre a congada e a procissão para um sujeito que vivia entre o bloco da Malacerda e os ensaios do Salgueiro, e isso se funde. Eu acho que isso que é, porque a gente não quer compor para um para o outro, né?
história dos bares. É a história da revolta das chibatas, né? O Aldir focalizando no Almirante Negro, né? O João Cândido e tal, quer dizer, virou o Navegante Negro em função da censura. Isso também foi um samba que nós tivemos que frequentar o departamento de censura no Rio várias vezes, porque toda vez que a gente mandava o samba, o samba voltava, o samba não passava. E até que a gente ficou conhecendo um censor. Através daquele rapaz da RCA. Aí ele começou a dizer, mais ou menos, ele dizia o que estava, onde é que pegava, porque a gente não sabia, porque o negócio era tão carente de critérios, assim, que a gente nem sabia o que é. Podia ser uma coisa e podia ser outra. O segredo, na verdade, era mudar o título e você manter o máximo da integridade da letra, porque provavelmente quando o censor examinasse o título e não achasse, né, que você estava repetindo uma coisa que já tinha sido censurada no cadastro pelo título, ele talvez embarcasse, como acabou acontecendo, porque a gente troca de um Navegante Negro, um Almirante Negro, não sei o que, para o mestre-sala dos mares. O cara embarca e libera. Eu lembro do verso: jorravam das costas dos negros entre cantos e chibatas. Negros não passava, e esse sujeito deu um toque, olha, negros não passa. Então ele botou: jorrava entre as costas dos santos, jorrava das costas dos santos, entre cantos e chibatas. Vivemos na censura um momento dramático, onde eu me deparei pela primeira vez com racismo oficial, regime e tal. Mas salve o navegante negro que temor as pernas pisadas do cais. Isso é um samba enredo de onde? Entendeu? Foi muito interessante que tenha acontecido, que a gente tenha levantado esse tipo de possibilidade na época. Que me conste, eu quero esclarecer para vocês que eu não tenho esse hábito, eu não quero ser pioneiro de coisa nenhuma, eu quero fazer as minhas coisas direitinho. Mas acho que é a primeira vez que uma música com cara de samba enredo foi confundida com samba enredo a ponto de gerar esse tipo de pergunta. Não é aquela coisa do Chaplin. O sorrir dele era uma coisa assim. Eu fiz letras para músicas já existentes, inclusive em algumas que as pessoas acham que não foi assim, que foi uma jogada armada, como é o caso do Bêbado e a Equilibrista, né? Depois virou aquele negócio todo, hino da anistia e tal. Absolutamente, era um samba pronto, inteirinho, melodia, harmonia e tal, onde ele pretendia homenagear o Carlitos. Eu pretendia homenagear o Chaplin, que tinha acabado de falecer. Tanto que lá longe, no samba, tem uma discreta citação assim do Smile, aquela música do Chaplin, né? Então, isso aí, o que faz um músico brasileiro quando sabe de uma notícia dessa e essa canção vem? Ele vai querer levar ela para o Brasil, vai trazê-la para o Brasil, vai trazer para a sua gente, né? Onde a sua gente está. Vai trazer para a sua turma, para a sua tribo. É nessa linha de pensamento de um sujeito que eu amava e tal, que eu fiz de tanto ele falar no mano, e nunca perguntei o nome do mano, que eu fiz a volta do irmão do Enfio,
porque eu não sabia sequer que ele chamava Betinho ou Herbert, então menos ainda, etc e tal, né? Então aquilo vai e aquilo vai virando um samba. Aquilo vai virando um samba, vai desenhando uma melodia, aqueles mais vai sorrindo na Rio Branco, entendeu? Porque nessa época nem existia a Marquês de Sapucaí. Uma vez eu estava fui a um show, por incrível que pareça, não lembro de quem, e uma figura bateu nas minhas costas. Eu virei, o cara estendeu a mão para mim e disse assim: eu sou o irmão do Enfio, o meu nome é Betinho, e eu voltei por causa daquela música. Eu nunca vou te perdoar, seu filho da puta, porque voltar deve ter sido uma tremenda mancada. E a gente se abraçou e virou, assim, irmão e tal, até o fim. Agora quem vai cantar ela sou eu. Louco, o bêbado com chapéu coco, fazia irreverências mil pra noite do Brasil. Ó meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu, com Ralph, o Guedes, chora a nossa pátria do Gentil. Marias e Clarices do Brasil, vai ser uma cor assim com O Bêbado Equilibrista com Elis é muito especial. A Elis, nas suas interpretações, era parceira. E a Elis, quando canta esse samba, ela não canta o samba da gente, ela canta o samba dela. É por isso que esse samba com a Elis Regina provocou uma reação assim no Brasil que foi espontânea e instantânea, porque ela cantou a cada palavra daquele samba, cada linha melódica, cada silêncio, cada respiração daquele samba, ela cantou como se fosse dela, ela se apoderou daquilo como se ela dissesse: isso aqui fui eu que fiz. Quanto a esse negócio jornalístico e tal, é normal que o cara está fazendo letra, vem um convite, vem outro, né? O primeiro foi da Última Hora e da Hora do Povo, eu tive colunas. Depois eu fui chamado gostei muito, fui chamado para o suplemento feminino da Última Hora, escrevi uma penúltima página, engraçadíssima. Às vezes eu mesmo dava receitas totalmente transtornadas, ou máscaras faciais, ou coisas absurdas, assim. E o Enfio me levou para a tribuna para escrever uma coluna diária esportiva no Pasquim, num número especial de Natal. O Ziraldo me liga, me convida para escrever um artigo para o número de Natal. Eu escrevo aquele Fimose de Natal. Depois o Ziraldo liga e diz assim: a gente queria tentar um troço com você, de mandar duas ou três números. Eu mando, e aí é o Ivan Lessa, para meu orgulho, que é um crítico severo, quem liga e diz: olha, agora você faz parte aqui do time e tal. E eu fui ficando, né? Depois acabou o Pasquim, fui para a revista Bundes, uma aventura editorial da grandeza do Pif Paf.
Seu Rico, que a minha mãe, por exemplo, achava que eu tinha que ficar sempre de sapato. E também que a gente limpou a casa já muito antiga, mas a gente morava em casa própria, né? Onde eu nasci, na rua Maia Lacerda, nós morávamos em casa própria. E a maioria dos vizinhos era tudo aluguel. Então, ele, não sei porquê, ele chama-se Seu Rico. E ficou. E ele também disse isso, não sei porquê, honestamente. Eu não criei personagem nenhum. Eles eram a minha família ou os amigos da minha família, sendo chamados inclusive pelos nomes deles. Valdir Apetec, meu tio, Seu Rico, meu pai e por aí afora. A única coisa que eu inventei mesmo foi pegando todo aquele espírito de gozação, aquele troço todo. Eu fiz uma espécie de personagem que resumisse, às vezes, e muitas vezes ele fecha as crônicas, que é um penteado que nunca existiu e que era um tremendo gozador, porque todos eles eram gozadores, né? A maioria das crônicas tem personagens verdadeiros, mas tem outros que é tudo mentira. Tudo mentira não, é a invenção dele, né? Tenho orgulho de um personagem do primeiro livro, né? Esmeraldo, Simpatia, Quase Amor, ter virado bloco um dos maiores blocos do Rio, né? E eles tiveram a generosidade de me dar o crédito. Eu sou patrono do bloco. Só não saio muito, e quando o bloco passa eu choro, tanto que sou carregado para algum lugar, me abanam com uma ventarola e tal. Eu estive lá naquele dia que aquele maluco do Fausto Wolff discursou, mas eu estava lá e foi para os 80 anos do Alceu. O Alceu, como todos nós sabemos, casou com Helena. E disse, Helena, hoje nós vamos fazer o maior compositor do Brasil. Foi assim que O Paulo Emílio, a gente foi irmão, né? Vivia junto, toda vez que eu viajava, o Paulo Emílio viajava junto, ficávamos juntos, e sempre compondo e tentando escrever e fazendo poemas, e nós temos várias parcerias inéditas de ter feito música e letra juntos, assim, a ponto de não saber separar quem fez o quê. O Paulo Emílio foi o meu grande ídolo, desde o Mal, né? Por postura, a capacidade de ser boêmio, um cara que nunca dá o braço a torcer, que nunca deixa a peteca cair, mas não é o braço a torcer por ser turrão, como eu sou, o teimoso, o pavio curto, não é por isso não, é uma qualidade superior, né, um filósofo, um cara incrível. Todos esses sambas urbanos, citadinos, etc. da época, eram muito perseguidos por setores da crítica que diziam que a gente compunha sobre uma cidade real, violenta,
Bom, então a gente conseguiu ser profeta na própria terra, o que é um negócio complicado. Minha sede é dos rios, a minha cor é o arco-íris, minha fome é tanta. Planta, flor, irmã da bandeira, a minha sina é verde, amarela, feito a bananeira. Ouro, cobre o espelho, esmeralda. No berço esplêndido, a floresta em calda, manjedoura da mar. O Labaraguacete, queda em chama, cobra de ferro, Oxumaré, homem e mulher na cama. Jeje, tuas asas de pomba, presas nas costas com mel, aguentam por um fio. Sofrem o bafio da fé, o bombardeio de caramuru, a sanha de Anhã. Quando eu conheci o Aldir em 70, foi no festival, aquele festival da canção, que eu estava concorrendo, eu e ele, o Ivan, quer dizer, e eu me lembro que eu não conhecia, ele veio falar comigo e aquela curiosidade, né, de um conhecer o outro, assim, e uns olhos, assim, redondos, eu me lembro que tinha uns olhos muito redondos, assim, atentos. Assim, você gosta dessa música? Por quê? O porquê dele vai lá dentro de você. Né? Parece que ele está querendo te ouvir a sua música. O porquê dele. Eu fiquei, falei, esse cara é estranho, ele quer saber muito. Foi quem sabe esse disco, esse risco de sombra em teus cílios. Foi ou não meu poema no chão, ou talvez nossos filhos. As sandálias de saltos tão altos, o relógio batendo. As sandálias
sentou na máquina de escrever e fez essa beleza dessa letra total aqui embaixo e me deu. Então eu fiquei lembrando daqueles olhos, eu sempre lembro desses olhos redondos dele, do Maracanãzinho, que eu pensei na hora que ele queria ouvir uma música, me olhando, sabe? Conhecer minha música, eu tive essa impressão que ele queria conhecer minhas coisas. Então eu entendi que um letrista, ele é mais... Quando ele pega uma música sua, tem gente que fala, Paulinho Pinheiro diz que ele tem que ouvir o que a música quer dizer. Mas tem gente que psicografa a alma do outro. Eu acho que ele é um cara que ele, nesse momento, ele psicografou minha alma. Eu estava saída de uma briga, de uma tempestade amorosa, assim, e ele... aquilo não fazia parte do assunto. O assunto era ameno, e veio essa bomba. Eu comecei a ler e chorar, e a música veio junto. Isso aqui, a parceria com o Maurício era Maurício está para Joyce Blanc, se preparando para compor outra. Antonieta no bugão, no tango, no mambo jambu, tchá, tchá, tchá. É frevo, é chura no foxtrot, no shot baião, no undu, no maracatu, nas habaneiras, boleros, no rock and roll, batuque, coque, no eba, pureba, sou, machixe, polca, quadrilha, forró. Pra ela tanto faz, na influência do jazz, rapaz. Antonieta é do samba lelê, das folias de reis, de afoxés. Antonieta é do boi de mamão, da maruja dos ticumbis e dos pastores, da capoeira cambim, da bumba meu boi, do fado vira fandango, do caboclim. Se já vier com quente, ai meu Deus, não há cuga que aguente, não há cuga que aguente, não há cuga. A música para, normalmente o parceiro sai porque acabou, né? Mas o Maurício, a gente ficava, combinava política e direito autoral, né? O cara mais meu companheiro em relação a ter uma espécie de política, de morrer, mas não roer a corda. Eu jamais vou pertencer a qualquer coisa que tenha ofendido ao Maurício. É um grande orgulho que eu tenho ser compositor brasileiro. Quem me apresentou ao Aldir foi Paulinho Pinheiro, que é meu outro parceiro também. Na audição do último disco que a Clara Nunes gravou. Aí o Aldir ficou na dele assim, retraído, e eu pra cá também, não chegamos nem a conversar. Aí fui ter um encontro mesmo com ele na casa dele, intermediado pelo Rafael Rabelo, que era muito meu amigo e que estava compondo algumas coisas com o Aldir na época. E eu me lembro que um dia eu saí de noite da clínica, terminei meu expediente, umas 8 horas da noite, saí todo de branquinho, né? Aí saí, cheguei na casa do Aldir, você vê, um dentista sendo recebido por um médico. Ninguém podia imaginar, se você contar a história assim, né, que vai sair música, né? A princípio, a gente, como eu te falei em off, a gente podia estar se encontrando para montar uma empresa, uma clínica de associados, né? Uma clínica médico-dentária, né? Meu catavento tem dentro que há do lado de fora do teu girassol. Entre o escancário contido eu te pedi sustenido e você reu bemol, você só pensa no espaço. Eu exigi duração. Eu sou um gato de subúrbio, você é litorânea. Quando eu respeito os sinais, vejo você de patins, vindo na contramão. Mas quando atacam demais, você se faz de capacho e não quer confusão. Nenhum dos dois se entrega, nós não
com Z. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. O Ginga, ao contrário do que se diz, eu jamais entreguei uma letra ao Ginga. Eu letrei todas as músicas que existem em parceria comigo, com o Ginga, nota por nota. Algumas chegaram a 80 versos. Só na década de 90 nós temos gravadas mais de 100 músicas. Só na década de 90. A verdade é que o tijucano vive num dilema desgraçado. Considerado semi-ipanemense pelos suburbanos e tido como meio suburbano pelos ipanemenses, o tijucano passa momentos difíceis num bairro impreciso. Tu mora onde? Tijuca. O autor dessa resposta pode morar no Largo da Segunda-feira, no Maracanã, no Andaraí, em Vila Isabel, em Aldeia Campista. Digamos que entre o Estácio e o Grajaú tudo é Tijuca. Se vocês estão pensando que eu vou dizer o tijucano é um estado de espírito, aqui ó, o tijucano é um estado de sítio. A floresta da Tijuca foi cultivada. Antes foi selva e depois fazendas e cafezais. Reagiu-se contra o desmatamento e o rio foi presenteado com um dos mais belos recantos paisagísticos do Brasil e do mundo. E aqui todo mundo que mora na Tijuca sabe assim, tu mora onde? Depois da Rua Uruguai. Não para explicar, Garibaldi, é complicado. Olha, é lá para cima, depois da Rua Uruguai. Pô, depois da Rua Uruguai, eu também, pô. Eu tinha 2 meses que eu morava aqui. E eu ali olhando para ele conversando, aquela figura especial, né? Mítica, né? O trama aqui, Garibaldi. Rapaz, mora onde? Tô morando aqui, minha mãe se mudou, que coisa e tal. Entramos na garagem. Entramos na garagem do meu prédio. Porra, não é possível. Porra, eu moro no 4º andar, tu mora no 1º. E isso foi realmente... Sentamos no carro, ele de um lado, eu do outro, fumei um maço de cigarro no carro e começamos a conversar. Moacir Luz trabalha em 90% dos casos entregando as músicas para mim. Eu posso dar uma rebolada, falar sobre um verso fundamental aqui ou ali, mas é assim que as coisas funcionam. E eu cheguei, quer dizer, mas não cheguei jamais imaginando que fosse render 15 anos depois, isso que eu falo, 80 músicas gravadas, só eu e ele, né? Inéditas. Inéditas tem muita coisa, muita coisa. O Moacir Luz é antes de tudo um perfeccionista, é um sujeito que sofre por causa de uma nota, uma semana, sofre, não dorme, não come, e aí aumenta a quantidade de birita, e o perfil do Moacir é o perfil do sofredor. Quando ele ganhar o Emmy, Grammy, sei lá, ele vai dizer: porra, tem um defeito bem aqui na minha estatueta e tal, é o temperamento dele. O Aldir me ligou, eu falei: porra, eu tô com o Paulinho Pinheiro, tá aqui em casa. Pô, então eu vou descer. O Aldir desceu. E quando eu aproveitei que estávamos só os 3 lá em casa, fora daquela confusão, eu falei assim: olha, aconteceu isso. A Beth tem um samba meu que ela gosta muito, mas não gosta da letra. E ela queria mudar a letra. Porra, eu estou diante de Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc, por que a gente não pode fazer uma coisa junto? E cantei o samba e ficamos ali tomando cerveja e tal. Eu tinha lá em casa o resto da terça-feira, devia ter uma dúzia de cerveja ainda e tal. Daqui a pouco estava acabando, o Aldir falou assim: antes que acabe a cerveja, eu vou lá em cima, no 4º andar, e vou pegar umas cervejas que eu tenho lá em casa, para não deixar faltar. E o Aldir demorou uns 20 minutos, mais ou menos. Falei: pronto, não vai voltar. Já subiu, já deu o tempo dele. Daqui a pouco desce o Aldir, e lá em casa tem uma janela muito grande, assim, que é apartamento antigo, né? Aí ele falou assim: pode mudar essa cortina aí, porque a gente fez um sucesso. E ele vem, naquele tempo que ele foi buscar a cerveja, ele pegou e trouxe
uma parte da letra. Falou, ó, Saudades da Guanabara. E aí eu peguei, comecei a cantar, eu vi que o Paulinho na hora, aquele troço bateu no impacto, juro por Deus, meus amigos, que o Paulinho não se conteve, falou, bicho, me dá esse pedaço de letra aqui que eu tenho que ir embora. O Paulinho foi embora e daqui a 2, 3 horas ele me ligou, falou, o resto da letra é esse. E eu, quando comecei a cantar aquilo, Saudades da Guanabara, um negócio falando sobre o Rio de Janeiro. Eu sei que meu peito é uma lona armada, nostalgia não paga entrada, circo vive é de ilusão. Eu sei, chorei, eu chorei com saudades da Guanabara, refugindo de estrelas claras, longe dessa devastação. E então armei piquenique na mesa do imperador, e na vista chinesa solucei de dor pelos crimes que rolam contra a liberdade. Peguei o salgueiro pra mudar, pegar outro alento, e plantei novos brotos no engenho de dentro, pra alma não se atrofiar. Brasil, Brasil, tua cara ainda é o Rio de Janeiro, descoberto na foto e o teu corpo inteiro precisa se regenerar. Mas eu sei que a cidade hoje está mudada, Santa Cruz, Zona Sul, Baixada, Vala Negra no coração. Chorei, chorei com saudades da Guanabara, na lagoa de águas claras. Fui tomado de compaixão e então passei pelas praias da ilha do Governador e subi São Conrado até o Redentor. Lá no Morro Encantado eu pedi piedade, plantei ramos de laranjeiras, foi meu juramento. No Flamengo, Catete, na Lapa e no centro, pois é pra gente respirar. Brasil. Eu e a cidade estamos divididos. O Rio e eu tem um poema antigo que eu fiz que diz: às vezes, de madrugada, encontro comigo mesmo, mas finjo que não conheço. E uma frase atual: tem dias que eu acordo tão mal que até as minhas digitais causam má impressão. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo com a cidade. Mas nós dois saímos fora disso. Antigamente, se você visse um sujeito entrar e se recusar a sentar de costas para a porta, você reconhecia um passado no cara. Não sabia qual era. Ele podia ter sido bandido, bicheiro, polícia. Você não sabia direito o que era. Mas hoje em dia todo mundo quer sentar de frente para a porta e tomar algum tipo de garantia. Mas a gente continua indo, e bebendo, e fazendo piada. Eu sou um sujeito que quebrou uma perna sem saber dirigir do lado do carona e ficou estirado no chão. Um tempão, estirado no chão. Do meu lado a minha mulher sangrava. Vi um bombeiro correndo a pé, fazendo Cooper. O bombeiro veio me avisar no chão que tinha havido um acidente no túnel e que não tinha ninguém para me socorrer, e voltou correndo. E eu continuei no chão. Aí desceu aquele morro do lado do Santa Bárbara, e com o folclore que tem sobre isso, eu puxei a minha mulher e me despedi dela. E um negão enorme, de calção e de sandália japonesa, liderou o socorro, deu um tremendo esporro, porque um sapato dela sumiu, um pé só, não serve para ninguém. Me depositou com um bebê no bugre,
Eu fui pro Souza Aguiar de bugre, com a fratura batendo e tal, mas eu fui só pela favela ali, cara. Pô, isso aí, isso é o Rio de Janeiro. Podem falar que eu não cresci, que eu ando mal, que eu sou lelé da cuca. Não é nada disso. Eu só tô anoitecendo, meio de porre, anoitecendo com a Tijuca. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. Tapir, Jabuti, Liana, Lamandalia, Laúde, Pia, Urura, Uaqui, Ataúde, Pia, Carioca, Porecrã, Mecrã, Jobinha, Caroré, Jobinha, Sul. Pererê, Camará, Tororó, Olerê, Piriri, Ratata, Karatê, Olará. Pererê, Camará, Tororó, Olerê, Piriri, Ratata, Karatê, Olará. O Brasil não merece o Brasil. O Brasil tá matando o Brasil. Xereba, Sacica, Andrades, Cunhães, Ariranha, Aranha, Sertões, Guimarães, Baquianas, Águas e Mário, Naíma, Ariraripóia, na aura das mãos de Jobim Açu. Gererê, sarará, cururu, olerê. Blá, 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 bafafá, sururu, olará. Gererê, sarará, cururu, olerê. Blá, 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 bafafá, sururu, olará. Do Brasil, SOS é o Brasil. Do Brasil, SOS é o Brasil. Tinhorão, Urutu, Sucuri, Olerê. O Jobim, Sabiá, Bem-te-vi, Olará. Cabuçu, Cordovil, Caxambi, Olerê. Madureira, Olari, Bangu, Olará. Cascadura, Água Santa, Cari, Olerê. Ipanema e Nova Iguaçu, Olará. Araguaia, Itu, Curuí, Olerê. Cantagalo, ABC, Japeri, Olará. O Dói, Code.